Olá a todos do nono ano, a nossa aula de hoje de correção dos exercícios. Então, corrigirei os exercícios sobre os regimes totalitários. Página 202. Número 1. Qual a relação entre a crise de 1929 e a ascensão dos regimes totalitários na Europa? Vamos lá. Com a crise de 1929, grupos europeus passaram a questionar o liberalismo econômico e o governo democrático, já que eles não traziam respostas suficientes para a crise que o mundo estava vivendo. Os regimes totalitários foram ditaduras. Estudamos especificamente o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. E outros eu apenas mencionei, como o franquismo, o salazarismo, o stalinismo, etc. Então, esses regimes totalitários foram ditaduras ou de extrema direita ou de extrema esquerda. 2. O texto a seguir faz parte do livro escrito pelo autor George Orwell sobre a Guerra Civil Espanhola, 1936-1939, conflito no qual lutou. Vamos ler. Ao irromper a luta, em 18 de julho, é provável que todos os antifascistas na Europa tenham sido trocados pela esperança, pois ali, finalmente, e pelo que parecia, a democracia punha-se de pé contra o fascismo. Por anos a fio, os chamados países democráticos tinham se curvado ao fascismo a cada passo. Aos japoneses dera-se mão livre na Manchúria. Hitler tomara o poder e passara a massacrar os adversários políticos de todos os tipos. Mussolini bombardeara os abissínios. Mas quando Franco tentou derrubar um governo levemente esquerdista, o povo espanhol, contra todas as expectativas, levantara-se contra isso. Parecia, e talvez fosse, a virada da maré. Aí as questões estão na página 203. Com base no texto e em seus conhecimentos, responda. Por que a Guerra Civil Espanhola teve início? Ela teve início em 1936, quando os socialistas venceram as eleições e chegaram ao poder. Porém, Francisco Franco buscou tirar os socialistas do poder. B. Porque o autor fala que a Guerra Civil Espanhola era uma esperança para os antifascistas? Porque, para ele, se tinha a ideia que os socialistas venceriam os fascistas. Porém, Franco conseguiu o apoio da Itália e da Alemanha, de Benito Mussolini e de Hitler, e assim venceu a guerra. Então, só para a gente lembrar, os fascistas eram essas ditaduras. Itália, Alemanha, agora Espanha, Portugal e etc. Prosseguindo. De olho na prova. Nos primeiros anos da década de 1930, o mundo assistiu a uma grave crise econômica que atingiu boa parte do mundo capitalista. Para combatê-la, o governo dos Estados Unidos da América adotou um conjunto de medidas que ficou conhecido como New Deal. Esse programa
diminuiu a intervenção do Estado na economia? Não. B. Aumentou a intervenção do Estado na economia? Sim, correto. Porque o Estado norte-americano, ele não controlava e dominava a economia. Ele passou a intervir, passou a fazer uma administração mais dura nisso, para que o país saísse dessa grande crise, da grande depressão econômica, venciada pelos norte-americanos. 2. Nas primeiras sequências de O Triunfo da Vontade, filme alemão de 1935, Hitler chega de avião como um esperado Messias. Messias é uma palavra que significa ungido ou escolhido. O bimotor plana sobre as nuvens, que se abrem à medida que ele desce sobre a cidade. A propósito dessa cena, a cineasta escreveria: o sol desapareceu atrás das nuvens, mas quando Führer chega, os raios de sol cortam o céu hitleriano. Führer aqui é o líder dessa nação alemã. O texto mostra algumas características centrais do nazismo. A. O desprezo pelas manifestações de massa e a defesa de princípios religiosos do catolicismo? Não. B. A glorificação das principais lideranças políticas e a depreciação da natureza? Também não. C. O uso intenso do cinema como propaganda política e o culto da figura do líder. O cinema foi usado vastamente, grandemente, para assim fazer com que a figura de Hitler fosse entronizada, ou seja, colocada no trono, mostrando que era o salvador do povo alemão. E por fim, página 204, onde se tem aqueles esquemas que servem de resumos para a compreensão do conteúdo estudado, período entre guerras, relacionando conceitos. Falência de bancos e empresas que foram motivados pela crise de 29 nos Estados Unidos. New Deal foi o acordo econômico feito para fazer com que os Estados Unidos saíssem dessa crise. Foi um plano, um novo acordo. Regimes totalitários, essa crise mundial, onde os países capitalistas foram atingidos, fez com que regimes totalitários surgissem, essas ditaduras, assim como na Itália, com Benito Mussolini, na Alemanha, com Hitler, regimes que foram ditaduras de extrema direita e etc. Características: culto ao líder. Essas ditaduras cultuavam, assim, seus líderes, ou seja, eram pessoas tidas como salvadoras da humanidade para eles. Enfim, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!